Eu saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de mais uma vez dividir com meus irmãos mais uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração nesta manhã e que agora, depois da minha leitura devocional, que estou aqui para torná-la, para gravá-la e poder passar para os irmãos, dividir esta porção com meus irmãos. Quero primeiramente tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e também tributar a Deus a minha gratidão. Eu queria ler, irmãos, aqui em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, que diz da seguinte maneira, irmãos: Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jonatas. Ele indagou: Que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai, para que procure obstinadamente tirar-me a vida? Gostaria de consubstanciar essa leitura desse único versículo, irmãos, sobre o tema: um espírito excelente exaltará a Deus. Um espírito excelente exaltará a Deus. Quem tem por costume ler as Escrituras, amados irmãos, há de concordar comigo que há trechos que nos causa tristeza quando lemos e quando vemos diante do texto, no que diz respeito à nossa natureza, o quanto precisamos nos ater às palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. O versículo ora lido, amados e queridos irmãos, faz parte de um momento muito difícil na vida de Davi. E o que me chamou a atenção, irmãos, a esse tema, é que quando lemos da reprovação de Saul por Deus, Deus chegou para Samuel e disse que ele tinha sido reprovado, que Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. E eu queria abrir um parênteses aqui e dizer que muitas vezes, ou por conta de alguns comentários, o qual até mesmo eu acabei tendo esse tipo de questionamento, e muitos depreciam a pessoa ou estas próprias palavras que não foram do homem, mas de Deus, e que Davi seria um homem segundo o seu coração e tentam tirar o crédito dessa asseveração divina com respeito ao deslize de Davi frente ao caso de Betseba. Porém, quando fazemos uma avaliação mais profunda, amados irmãos, com respeito à vida de Davi, a sua biografia, tanto de família, como do seu governo, da sua vida, podemos entender e exaurir do texto e da vida de Davi
razões muito mais elevadas e profundas, em concordância com essa expressão que Deus usou que Samuel usou diante de Saul, ao declarar que Davi, que aquele homem segundo o coração de Davi, embora ele não revelou para Saul na época, mas podemos entender através da vida de Davi o porquê dessa expressão, homem segundo o coração de Deus. E eu creio, irmãos, que no meu medíocre entendimento, até aqui onde o Senhor tem me dado esse entendimento, que o homem segundo o coração de Deus é o homem que diante da excelência e das virtudes, das suas obras, bem como diante das limitações que são tão próprias dele, ainda assim buscam exaltar a Deus. Buscam reconhecer a excelência da soberania de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia, ela traz muitos homens de Deus a exemplo de Davi. E não precisaria ir muito longe se nós pegássemos o pequeno esboço da vida do próprio amigo de Davi, Jonas. Mas as qualificações que fazem um homem de Deus ou uma mulher de Deus ter um espírito excelente, de maneira tal a exaltar a Deus, irmão, eu vou apenas descrever alguns, mas é certo que há muitos outros. Mas olhando para a vida de Davi, este momento ao qual eu queria tomar como uma lente para a nossa vida, para a nossa meditação, é que aquele que tem um espírito excelente e que exalta a Deus, é um espírito excelente, ele se revela pela submissão àqueles que estão acima deles. Uma pessoa que tem em si um espírito excelente exaltará a Deus porque o seu espírito ele se revela pela submissão àqueles que estão acima deles. E quando olhamos para a história de Davi, vemos ele submisso à sua família, a seu pai. Vemos que quando ele foi designado a ir para a casa de Saul, ele se tornou submisso a Saul. Ele se tornou submisso até o próprio filho, que era superior diante da posição do corpo militar do exército de Saul. Prova disso que nesse texto, no capítulo 20, você vai encontrar quando Davi, depois dessa aliança com Jonas, dele ter a certeza de que a intenção de Saul era matar Davi, ele retornando com essa certeza, se despedindo de Davi, a Bíblia diz que Davi, se aproximando de Jonatas, amados, ele se inclinou por terra 3 vezes, reconhecendo primeiramente a superioridade de Davi acima da própria liberdade que ele tinha de se aproximar de Davi como amigo que o era, e segundo a intenção do coração que eles tinham aliançado nessa amizade. A Bíblia diz que era um amor profundo, do profundo da alma. Então Davi ele se mostrava um espírito excelente porque ele revelava submissão àqueles que estavam acima dele, independente de quem sejam eles. Vemos Saul, amados ouvintes, irmãos, se colocando como inimigo, sendo um superior de más intenções, que tantas vezes tentou matar Davi, ainda assim, Davi sempre se mostrou submisso a Saul, aquele que enfrentou o urso, aquele que enfrentou Golias,
aquele que inventou o leão e também enfrentou Golias e tantos inimigos, não ousou, irmão, de maneira alguma, frente a todas as suas razões, que poderia tornar plausível até uma defesa, vamos dizer assim, de legítima defesa, não o fez por conta desse espírito excelente, desta submissão a Davi. Nós possamos tomar já de antemão, irmãos, essa revelação de Deus, que é assim que eu tenho, estou passando para os irmãos, para que nós possamos também exaltar a Deus quanto aqueles que estão acima de nós, dando eles testemunho de um caráter, superior, de bondade ou não. Que nós possamos honrar esta submissão, sendo sempre disposto a dizer sim a esses superiores, independente quem sejam, porque isso sim faz parte do Espírito excelente e consequentemente há de glorificar a Deus. Amém, irmãos? Eu vou estar dando a sequência a esta meditação. Na próxima mensagem fica aqui como o Espírito excelente exaltará a Deus, parte 1. Tá bom, irmãos? Eu agradeço por esse tempo, para não exacerbar na questão do tempo, irmão. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.